bem-vindos ao Cidade Educa. Meu nome é Juliana e a minha convidada de hoje é a professora Salete Gasperin Finimundi, diretora do Colégio Nossa Senhora de Lourdes, aqui de Farroupilha. Bem-vinda, professora Salete. Obrigada, Juliana. Tudo bem? Obrigada pelo convite. Desejo sucesso nessa tua nova trajetória dentro da TV Educa Cidade. Acho que vai ser um programa realmente que vai encantar, né? Principalmente a nós, educadores. Obrigada. Então, para começar, eu gostaria que você falasse sobre a sua trajetória profissional, né? Enfim, desde o início até agora como na direção do Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Sim, bom, então meu nome é Salete Finimundi Gasperin, eu estou no Colégio Nossa Senhora de Lourdes há 26 anos, tenho como formação um magistério, sou licenciada em História, pós-graduada em Gestão, Administração e Supervisão Escolar e Psicopedagogia Clínica Institucional. Completei minha trajetória também como funcionária pública estadual no ano de 2019, ao qual eu me aposentei então, na metade de 2019. Recebi então minha aposentadoria. No Colégio Nossa Senhora de Lourdes iniciei minha jornada em 1994, ao qual eu entrei então na instituição, dando aula de História para o ensino fundamental, porque o colégio naquela época ainda, quer dizer, não era colégio, ainda era escola Nossa Senhora de Lourdes, porque não tinha o ensino médio. Por meados de 98, fui convidada então pela diretora, na época, a irmã Nilce Dalla Maria, a fazer parte da coordenação pedagógica, na época chamada de supervisão escolar. E desde 98 até 2016, então, estive atuando na coordenação pedagógica. E a partir daí, então, fui convidada a assumir a direção do colégio até esse ano de 2020. Muito bem. O Colégio Nossa Senhora de Lourdes está na educação há mais de 100 anos, né? Então, fale um pouquinho sobre essa longa história que o nosso colégio tem em Farroupilha. Sim, na realidade, assim, a escola então completou esse ano, dia 17 de fevereiro, 103 anos. A escola é uma escola católica, né? Ela pertence então à Associação Educadora São Carlos, as Irmãs Carlistas Escalabrinianas, e que realizam, todos sabem, não é novidade, né? Uma escola tradicional, uma escola de referência na região, uma escola que prima pela qualidade em educação, né? E você, como, né, faz parte desse quadro docente, sabe, né, o quanto a escola trabalha em prol, né, de efetivar uma boa educação aos seus alunos. Em relação a valores, cidadania, né? Em todos os sentidos, principalmente, Juliana, nessa questão de valores, realmente, né? Isso mesmo. Sobre a proposta educacional do colégio, a metodologia de ensino e proposta educacional do colégio. Bom, eu vou colocar um pouquinho sobre a trajetória de como a gente saiu da escola para o colégio, né? Então, quando eu estava na supervisão, como eu coloquei há pouco, né? Que eu entrei em 1998 na supervisão escolar, nós começamos a trabalhar, a equipe diretiva, então junto à irmã Nilce Dalla Maria, nós começamos a trabalhar em, né, solicitar ao Conselho Estadual, então, a abertura do ensino médio, tá? Então, nós trabalhamos e realizamos todo o projeto, né, para encaminhar ao Conselho Estadual e conseguimos, então, essa abertura do ensino médio em 2001. Então, deixamos de, né, ser chamados de escola, passamos a ser o Colégio Nossa Senhora de Lourdes por ter agregado, então, o ensino médio. Isso já faz 19 anos, né? Isso aí, 19 anos. Foi uma trajetória muito bonita, nós iniciamos esse processo numa parceria com o Colégio Objetivo, Mutirão de Caxias do Sul, ao qual eles levavam praticamente o nome, né? Porque toda a parte administrativa e pedagógica era realizada realmente por nós aqui em Farroupilha. Só tinha essa parceria
porque iniciar uma escola, naquele período, iniciar uma escola, um colégio novo, né, de ensino médio, parecia ser um pouquinho desafiador para, né, naquilo que passava pela cabeça da direção na época, né? Então eles acharam que uma parceria seria muito, né, muito importante, então eles agregaram ao Colégio Nossa Senhora de Lourdes a uma parceria com o Colégio Objetivo Mutirão de Caxias do Sul. E quando é que o COC entrou na Isso, escola? então nós tivemos o sistema de ensino objetivo, então de 2001 até 2012. E a partir de 2013, então, essa parceria que existia com o Mutirão, então ela se desfez, né? A ESC optou em terminar com essa parceria e a partir daí, então, eles passaram a buscar um novo sistema de ensino, a se pesquisar. E como nós participávamos muito dos congressos, participamos ainda, né, dos congressos do Cinep, nesses congressos educacionais que acontecem em Porto Alegre, que é promovido pelo Sindicato das Escolas Privadas, sempre apresentam novidades dentro da educação. E uma das novidades na época que chamou muito a atenção de todas nós que estávamos participando foi justamente o sistema de ensino do COC. Por quê? Porque na realidade ele tinha para a época, né, 2013, 2012 ainda, 2011, 2012 que a gente conheceu realmente o sistema de ensino. E 2013 que passou então a integrar na nossa proposta pedagógica. A gente se encantou com a tecnologia da época, né, com tudo que ela oferecia, pelo portal educacional, pelo plantão de dúvidas, então pela uma série de opções que esse sistema nos traria para ofertar aos nossos educandos. Então, a partir daí, entrou também um gestor educacional, que na época foi o professor Périco, e então se desfez uma parceria com o Mutirão, que adotávamos na época o sistema de ensino objetivo, e a partir daí, então, começamos com o sistema de ensino COC. Que no começo ainda, como todo começo, né, sempre gera um pouquinho de dúvidas, né, principalmente no nosso público aqui, o município de Farroupilha é um lugar pequeno, as pessoas sempre, né, até ter certeza de realmente ser algo, né, que vai acrescentar, que vai ser bom. Então no começo houve uma certa dúvida por parte de alguns pais, mas logo em seguida eles perceberam que o sistema realmente ele é um sistema, né? É muito bom, realmente eu acho muito que bom. é uma parceria que deu super certo, nós vemos o resultado, né, nos nossos alunos. Com certeza. Eu sempre coloco nas reuniões de pais no início do ano que o que mais é gratificante é quando tu chega num local de trabalho, como eu cheguei aqui hoje na TV, encontrando alunos, ex-alunos, quando a gente chega em qualquer instituição ou bancos, né, você vai para o Banco do Brasil, tu encontra algum ex-aluno, vai para a Caixa Federal, encontra um ex-aluno. Então são pessoas que passaram por nós, estão no mercado do trabalho, independente de qual profissão que estejam atuando, estão fazendo muito bem feito. Né? Então isso realmente é gratificante, principalmente pela formação do caráter, né? Não só essa parte do conhecimento científico, mas principalmente pela pessoa pelas pessoas que são, pela formação humana que fez a diferença também, né? Agregou aquilo que esses alunos recebem nas suas famílias com o que a escola tem a proporcionar. Muito bem, isso mesmo. Quais são, então, os diferenciais do Colégio Nossa Senhora de Lourdes? Olha, eu acho que nós falamos vários agora, né? A questão dos valores, né? Dos limites também. Então, é uma escola que, como eu disse, é uma escola tradicional, a gente também prima pela disciplina, porque em todos, nós, na realidade, a vida inteira vai precisar de uma disciplina, né? A disciplina é na hora de estudo, a disciplina na hora que eu estou fazendo o meu trabalho, a disciplina na hora que eu estou preparando uma refeição, uma disciplina na organização do nosso lar. Então, os alunos têm que levar isso, né, para a vida. Então, um dos diferenciais, eu diria, mais importantes seria esse, né, da formação humana, mas não deixando de lado essa parte da formação científica, né, essa parte do conhecimento, do que é apresentado para o aluno.
Então, como, qual é a diferença do material? O material pedagógico, ele ajuda, por exemplo, eu como professora de escola pública, quando nós tínhamos essas mudanças na educação, nós tínhamos que, os professores se reuniam em formação pedagógica e tinham que preparar todo o material, nem sempre tendo uma orientação como deveria ter. No sistema de ensino, então, o que acontece? Eles já preparam o material todo ele integrado, né, onde perpassam todos, o tema perpassa em todos os componentes curriculares, e isso faz com que isso facilita na aprendizagem do aluno. Então, ao invés de ter um livro didático de uma editora lá na questão da história, ter um livro didático na língua portuguesa de uma outra editora e outra de outros componentes curriculares, isso gera um trabalho maior para o professor e nem sempre tu vai estar preparando uma aula de forma adequada, né? Fazendo com que esse assunto perpasse realmente por todos os componentes curriculares. Isso aí. Muito bem. E quanto ao espaço físico, nós sabemos que as crianças adoram o colégio, né? E os nossos alunos gostam muito, têm um carinho muito grande pelo colégio. E o espaço físico, realmente, para as crianças é um espaço diferenciado, para os maiores também. O que nós temos, assim, de diferencial para as crianças? Sim, nós temos, com certeza, a gente tem um espaço físico privilegiado, né? Claro que gostaríamos de ter até um espaço maior, muitas vezes até é espaçoso, é um quarteirão, porém, muitas vezes até faz falta mais espaço para a gente criar novos espaços pedagógicos, como ideias que estão surgindo agora, que a gente coloca em prática nos próximos anos. Mas é um espaço privilegiado, as crianças têm um espaço muito bom para tomar sol, que é a área aberta, que isso é importantíssimo, né? Então a gente já está pensando no retorno às aulas presenciais, que eles vão, mesmo com o distanciamento, essas crianças vão precisar tomar, né, durante o dia também, né, ter um período de banho de sol, eu diria, né? Porque é muito importante a vitamina D para todos nós. Tem o pátio fechado, então, para os dias de chuva. E tem laboratório de informática equipado, né, com uma tecnologia já... Recentemente a gente fez a troca de todos os notebooks, né, então todos eles atualizados. As salas de aula com espaço privilegiado no sentido da amplidão, são salas amplas. Ar-condicionado. Isso aí, as lousas digitais e tudo conectado ao sistema de ensino, então. As salas de aula, então, elas estão... também, todas elas têm seu computador, né? E o professor facilita também, é um facilitador para o trabalho do professor, que eu lembro que quando eu tinha que levar o meu notebook, levava toda, né? Além de carregar a maletinha com todo o material pedagógico, também tinha que carregar o notebook, ficar... montando espaço para poder, de repente, já começar a tua aula. Então, isso já não tem. Já está pronto, o professor chega na sala de aula, já abre o portal, faz a chamada do aluno, né, da turma, e em seguida, então, já inicia com a aula a qual ele preparou. Temos o ginásio também, para prática de educação física, apresentações. Isso, ginásio de esportes, então, é maravilhoso também, né? Um espaço que até é utilizado muitas vezes para locações, né? O próprio município, muitas vezes, a gente cede para que ocorram os jogos, né? Os jefes de Farroupilha. Também locamos no turno da noite para os pais que solicitam para jogar, estão sentindo uma falta enorme, não param de incomodar, né? Querendo retornar. Então, vamos aguardar um pouquinho, quem sabe. Realmente é um espaço excelente, né? Com certeza. E o turno integral? O turno integral, isso, é o contraturno. Então, os alunos que estudam no turno da tarde, eles já vão, né, de manhã, a partir das 7 horas, 15 para 7, a gente já está recebendo eles. Para os pais que não têm com quem deixar, né? Então, as crianças passam o tempo lá conosco. Nós temos separados, até o ano passado, início desse ano, nós tínhamos o contraturno, então, separado em duas turmas, os maiores, né? E a educação infantil, primeiro ano numa turma, e do segundo ano ao quinto, que são menos
que a procura é menor, então em outra turma, em outra sala. Então, é um trabalho realizado pela professora Luísa Marchetti, um trabalho maravilhoso que ela desenvolve, né? Ela é uma pessoa maravilhosa e adorada por todos os pais e por todas as crianças. Então, pela seriedade, pelo trabalho carinhoso, né? Então, as crianças saem de casa, deixam de ficar com a família, vão para a escola, mas elas estão, assim, abraçadas com o carinho das professoras dela. Com certeza. Então, agora vamos falar do assunto pandemia, né? Qual foi a conduta da escola no início da suspensão das aulas? Bom, então, no mês de março nós estávamos já há um mês de aula, né? No mês de aula, nós começamos 17 de fevereiro e na semana aí do dia 15 já começaram a surgir alguns pais, né? Nos procurando e nos cobrando um posicionamento. O que a escola vai fazer perante essa situação? Mas a escola também esperava um posicionamento do governo do estado, esperava um posicionamento do sindicato. A gente sempre recebe, nós temos um sindicato que sempre nos orienta em todos os sentidos, tá? Então, veio essa orientação para nós no dia 16, na terça-feira, se eu não me engano era uma terça-feira. Teve uma reunião das escolas privadas também, com os diretores das escolas privadas em Caxias do Sul, ao qual se reuniram. O governo do estado, então, ele larga um decreto ao qual todas as escolas deveriam parar com essas atividades, né, devido ao coronavírus. Então, foi a atitude que nós tomamos. Nós, na realidade, não paramos no dia 18. Nós já paramos na quarta-feira e fizemos toda uma orientação para as famílias. Nós usamos uma agenda virtual de comunicação com as famílias. Então, eu reforço pais, queridos, famílias, muito importante que acessem essa agenda. A gente tem uma dificuldade, muitas vezes, dos pais acessarem a agenda e os comunicados, muitas vezes, fica por uma parcela das nossas famílias e não chegam a todos. Não chegam pelo fato de não acessar. Então, a gente reforça muito. Então, mandamos pela agenda, comunicamos também através das redes sociais, de que a partir do dia 17, então, os alunos não retornariam mais para a escola e que a partir daí nós passaríamos a disponibilizar um material pedagógico via portal. Como você sabe, né, Juliana, a gente tem um portal educacional, ao qual o professor já antecipa, ele consegue antecipar até a semana de aula, tá? Os que não fazem, a gente sempre orienta que se deixe uma semana antecipada já com o registro, mas tem uns que optam em não fazer isso. A gente também não exige, mas a partir daí os professores começaram a postar as aulas, deram continuidade àquele conteúdo ao qual eles haviam parado. Então, pararam no conteúdo e todos os componentes curriculares e no currículo por atividades também deram continuidade às suas aulas. Não houve explicação, não houve interação, não. Foi somente postagem de aulas. Isso. A partir do dia 30 de março, então, as aulas passaram a ser online, remotas. Isso, Juliana. Então, a partir do dia 30, numa segunda-feira, a nossa TI, né, Tecnologia de Informação, conseguiu, né, pensar numa proposta para que a gente pudesse conduzir essas aulas aonde pudesse ocorrer uma interação. Então, aí eles disponibilizaram o Google Classroom e também o Google Meet para as aulas síncronas, né? E o Google Classroom, que é para as aulas assíncronas. Então, aí a gente fechou com chave de ouro, né? A partir do dia 30, a orientação que nós passamos aos professores foi que eles pegassem desde aquele conteúdo do dia 17 de março, e a partir daí, então, dando uma sequência lógica aos conteúdos, começassem a explicar desde aquelas aulas que eles só haviam postado. Todos os professores, todos vocês, né, Juliana, começaram então a fazer a explanação, a explicação dos referidos conteúdos ao qual eles já haviam desenvolvido. Então, isso a gente pode dizer assim que foi uma metodologia ativa, porque na metodologia ativa a gente faz a aula invertida, né? Tu disponibiliza um material para que o aluno realize a atividade e depois vem a explicação do professor. Então, foi uma aula invertida que a gente fez, né? Nesses 8 dias, porque foram exatamente 8 dias que a gente disponibilizou
via o portal. material. Isso, o material E no a partir do portal. dia 30 as aulas acontecem online e os alunos têm acesso a todo o planejamento está sendo seguido, né? Sim, com certeza. Não houve prejuízo de conteúdo em função da pandemia. Não houve. Me parece que, de modo geral, os alunos estão satisfeitos e os pais também. Com certeza. Na realidade, assim, nós fizemos toda a comunicação aos pais também de como seria o procedimento. Aí começou a ter todo um trabalho também realizado pela equipe pedagógica, pela Karen, que realiza a parte pedagógica do turno da manhã, pela Lucélia, que também faz a parte pedagógica do turno da tarde. Então, toda uma orientação para os professores. E lógico que no começo, toda novidade gera um pouquinho de expectativa, de incertezas. No começo foi um pouquinho, né, porque queira ou não, quando os profs usavam o Google Meet para interação, né, que é a aula síncrona, os alunos, queira ou não, eles como se eles estivessem numa sala de aula. Estavam felizes, né, tendo aquela novidade toda, principalmente os pequenos, né, e eles acabavam conversando, né, falando, que é o normal de uma criança. Sim. E muitas vezes os pais ficavam... existia essa reação deles ficarem indignados com a conduta, né, querendo que a professora naquele momento chamasse atenção, mas naquele momento quem tinha que estar chamando atenção na realidade era a condução, ela partia da família e não da escola. Uma aula síncrona, uma aula remota, quem está cuidando da criança que tem que ter esse posicionamento, né, de olha, levante, aguarde a sua vez de falar, não fala junto com os outros colegas. Então foi todo um começo que gerou um pouquinho de algumas adaptações, justamente. Mas logo em seguida tudo até porque se encaixou. Uma conduta digital que todos tiveram que aprender juntos, né? Com certeza. As famílias, a escola, né? Nós da coordenação, para nós foi uma novidade também. E não esperávamos jamais, né? Duvido que alguém tenha pensado que isso que está acontecendo hoje pudesse acontecer. Ninguém imaginava que pudéssemos passar por isso, mas estamos passando bem também, graças a Deus, né? Todo mundo se cuidando da saúde, fazendo o seu distanciamento necessário. Eu sei que os meus alunos são os maiores, então nós temos aula em tempo integral a manhã inteira, das 7h25 até 5 para meio-dia. E com os pequenos, como tem funcionado? Isso, Juliana, é bom que tu colocaste isso, porque na realidade a gente sabe que tem escolas que reduziram a sua matriz curricular, né? E isso, queira ou não, vai gerar um problema para essas escolas. Pelas orientações que a gente recebe do Cinep, eles colocam, né, que quem conduziu desta forma como nós conduzimos, mantivemos o mesmo horário, o início da aula 7h25 até as 11h55, o professor sempre aí atendendo, o aluno poderá estar naquele momento realizando a atividade, mas o professor está aí presente, né, para qualquer dúvida, para que ele possa questionar. São raros os momentos que os professores não ficam, né? Os que não se adequaram, a gente tentou conversar e logo em seguida entraram no ritmo, e outros que não conseguiram engrenar nessa atividade, a gente teve que, infelizmente, né, fazer substituições, mas eu acho que praticamente, né, ocorreu tudo bem. Os grandes é o que a gente menos tem dificuldade de lidar, tanto na questão com as famílias também, porque eles têm autonomia, eles acabam se virando, né, e os profs, com toda a orientação, já tem, né, anos, uma trajetória na nossa escola, já sabem como é que funciona, como é que é o trabalho do professor, então acho que foi bem tranquilo. Com os pequenos, já não foi tão tranquilo, porém, a gente está num momento tranquilo agora. A gente foi lá no começo que foi um pouquinho mais complicadinho, tá? Porque, na realidade, o que o Google Meet proporciona? É a interação do aluno com o professor, né? Então, quando eles começam a aula, a tendência deles é todos quererem, como numa sala de aula. Tu entrou numa sala de aula, até o 5º ano tem essa tendência, né? Os alunos querem todos falarem ao mesmo tempo. Então, até acomodar leva um tempo, né? No começo levou um tempo, alguns pais ficavam nervosos com isso, então nos ligavam, reclamavam, mas a gente viu que depois todo mundo percebeu que, né, que a gente precisava desse tempo no início para
para poder criar um ritmo, né? Isso Para se organizar. E a partir daí, então, as coisas foram se encaixando. Os pais começaram a entender também, né? Porque muitas vezes tinham pais que colocavam que queriam a aula síncrona. Queriam só a assíncrona, que não tem interação. E outros queriam a síncrona, das duas formas, né? Então, a gente chegou no meio termo, disse não. Fomos esclarecendo através da agenda que a aula de interação com o professor, que é a aula síncrona, ela é importante, a criança fica feliz em ver o seu professor. Uma das reclamações que os pais colocavam sempre é que ele diz que eu não sou a professora dele, então ele não vai fazer o que eu estou mandando. Então os pais solicitavam que, orientando o filho para que fizesse atividade né, do jeito que ele, né, eles não têm formação para isso, né, mas do jeito que ele sabia que tinha que conduzir, mas a criança nem sempre aceita, né, então disse não. Tu não sabe me ensinar, quem sabe me ensinar é minha professora. Então essas questões chegavam, até a gente ri, né? Lá em casa era o contrário, tinha que eu ajudar, porque mamãe, quando você me explica, mas era só para ter a mãe. Pertinho, né? Mas enfim, um pouquinho. A gente teve inúmeras situações assim, mas tudo foi se contornando, né? Eu acho que ajeitando. Nós tivemos também uma professora que saiu em licença maternidade de forma antecipada, então nós tivemos aí praticamente um mês de aula, ao qual nós juntamos as duas turmas, porque era uma turma que, perante o número de alunos, ela comportava legalmente a junção da turma. E a professora que assumiu a turma do 4º ano, ela deu conta do recado, porque a gente sabe que se a gente contrata um professor, a gente não vai contratar um professor para dar aula para 15. Se a gente contrata um professor, ele tem que saber dar aula para 15, para 20, para 30, ou quanto comportar o tamanho da turma, né? O que é permitido por lei. Então, a gente sabia que a professora ia conseguir conduzir, fez um trabalho também excelente, porque como pensar, né, se algum professor adoece, o que fazer? Isso também chega, né? A gente a escola já tinha que estar pensando nessa possibilidade. E aconteceu realmente de uma professora gestante, então ter ganho o seu bebê antes do tempo, e a gente teve que tomar juntar também do que dividir a turma com uma nova professora numa mudança que já era muito grande para a cabecinha das crianças, né? Então, até porque para os pequenos tem aquela questão eles veem a prof como uma segunda mãe. Com então certeza. Tem que ter o contato, o afeto, né? Para eles criarem a confiança. E era a pessoa da escola que já estava aí, já conhecia. A professora já é conhecida deles, então tudo facilita, com tudo certeza. ajuda, né? Que bom. Alguns pais estão preocupados com a questão da validação dessas aulas online. Sim. Eu acho que isso é importante esclarecer, né? Sim. Não, quanto à validação, ninguém mais precisa se preocupar, tá? Então, as aulas, nós não precisaríamos cumprir os 200 dias letivos, quer dizer, os 200 dias letivos, mas cumprir as 800 horas. Porém, nós vamos cumprir os 200 dias letivos porque a gente não parou em nenhum dia, né? Então, os 200 dias, 800 horas, o tempo menor para as crianças, então, educação infantil, eles têm que ter uma presença de 60% diferente dos maiores, do ensino fundamental e médio, que é 75%. Então, tudo isso, a gente está bem tranquilo no sentido de que os pais não precisam se preocupar, as aulas já foram, né, aprovadas no sentido de validadas. Claro que agora, no fechamento desse período de isolamento, né, de aulas remotas, nós teremos sim a presença de conselho, de promotoria talvez, né, para que eles se certifiquem de que essas aulas foram realmente dadas. Eu acredito que esse vai ser, né, isso vai acontecer. Então, por isso que a gente também tem todo um plano de ação que está, né, fazendo junto aos professores. A parte de vocês, professores, é organizar todo o plano de trabalho desse período. Todos os registros. E a escola fazendo toda a parte descritiva de toda a conduta que teve desde o início desse período de isolamento. E para finalizar, então, o retorno. Quais seriam as adaptações necessárias? O que a escola já preparou? Sim. Então, assim, nós já fizemos o nosso plano de contingência, tá? Ele já foi entregue para o COI
Montamos o nosso COI, primeiramente o COI local, dentro do Colégio Nacional de Lourdes, para encaminhar para o COI municipal e regional. É o plano de contingência, então, determinado pelo governo mesmo, governo do estado, né, pelos nossos governantes, para que, na possibilidade de retorno das aulas, né, agora no segundo semestre, ou seja, lá quando eles determinarem, nós tenhamos essa aprovação. O que ele contém esse plano? Todo o protocolo de cuidados, desde a chegada, da entrada do aluno na escola. Então o aluno chega, já tem o tapetinho para ele higienizar os seus calçados, já passa pela higienização com o álcool, né, em gel, já passa pela aferição da temperatura, já colocamos todo o espaço demarcado no chão, desde a entrada da escola até os corredores, as salas de aula, o espaço de distanciamento. O aluno também tem que estar, logicamente, só poderá entrar de máscara, né? Ninguém pode entrar na escola sem máscara. Tem os degraus também, o aluno só pode estar ocupando a cada 3 degraus, mantendo esse distanciamento. O distanciamento é de está toda etiquetada. Isso. Né? O distanciamento é de 1,5 m com o uso de máscara e de 2 metros sem o uso de máscara. Mas sem uso de máscara é só para o refeitório, é para os espaços onde eles vão estar lanchando. Daí o distanciamento é de 2 metros. Então todo o protocolo já foi entregue, estamos já fazendo as adequações solicitadas com o COI municipal. Então o COI municipal analisa e nos encaminha para fazer os ajustes necessários. Então já estamos fazendo isso, né? Então estamos praticamente esperando, aguardando a liberação do governo do estado, né, para que a gente possa retornar, seja lá. Eu já esperava no mês de abril, esperei o mês de maio, de junho, julho, agora esperamos o mês de agosto. Claro que a gente não quer retornar, e eu entendo, eu acho que a gente tem que só retornar realmente quando tivermos segurança. Ninguém está apressando, mas claro que a gente gostaria de poder retornar, de ter os nossos alunos, né? O melhor é que todos estejam na escola. Claro, e poder abrir e não ter que em seguida estar fechando. Então, que seja quando for, se for em agosto, o Sinep já se manifestou também, diz que existe uma grande possibilidade de que, se a bandeira voltar a laranja ou amarelo, então as escolas poderiam abrir no mês de agosto. Eu não digo no início, já a semana que vem já é o mês de agosto, né? Na próxima semana já estaremos, né, no mês de agosto, mas que seja quando for, nós estamos conduzindo as aulas remotas de uma forma bem adequada. Então os alunos não estão perdendo. Recebo ligações seguidamente de mães que querem o retorno, mas muitas que não querem o retorno, que por elas as aulas poderiam continuar da forma como estão, de forma remota, porque os filhos estão aprendendo muito bem, e elas se sentiriam mais seguras se não retornasse. Então, o que eu respondo para essas mães, agora já tendo um posicionamento também, né, que quando nós retornarmos às aulas presenciais, os professores vão para a escola, vão fazer as suas aulas da escola, da sala de aula, com os alunos presencial, e tendo uma câmera, como nós estamos aqui, tendo uma câmera gravando a aula do professor, ao qual é disponibilizado para aqueles alunos que são do grupo de risco, que a gente tem casos, né, de alunos que não vão poder retornar, de repente, para a escola, e não vão estar perdendo também essas aulas. Então, o professor na sala de aula vai estar, né, da mesma forma que está fazendo em casa, só vai ter o ambiente da sala de aula, disponibilidade da lousa, e a câmera que vai estar aí já, né, gravando a aula ao vivo para os alunos. Então pode ser uma aula ao vivo, pode ser uma aula gravada. Tudo isso a gente está definindo em reuniões junto com a tecnologia de informação da ESC, da nossa instituição. Muito bem. Professora, parabéns então pela forma como conduz o colégio. Obrigada, e graças a vocês, a parceria dos nossos professores, né? Sozinhos nós não faríamos nada. Então, graças à equipe maravilhosa que a gente tem de professores, de funcionários, de equipe pedagógica, então é muito gratificante trabalhar com o grupo que a gente tem dentro do Colégio Nacional de Lourdes. Que bom. Obrigada pela presença e até o próximo programa.